Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Bárbara Procásio, estrategista criativa de marcas de modas, e estou à frente aqui do Moda Preta. E a gente está no segundo episódio da primeira temporada do Na Mesa. Essa é a extensão do nosso podcast, onde eu trago mais uma pessoa para conversar aqui comigo. E essas pessoas normalmente trabalham na mesma. Têm o mesmo trabalho, só que atuam de formas diferentes. E para esse segundo episódio, a gente vai falar de criação de produtos de moda. Então, eu tenho duas mulheres aqui super potentes, estilistas, que vão contar um pouco de como foi ou como é criar para marcas, né? Então, eu vou introduzi-las aqui hoje. Olá, gente! Como vocês estão? Oi, tudo Tô bem? joia. Bom, eu tô aqui com a Lívia, Prazer. que me passou um portfólio, assim, extenso, gente, só pra pincelar. Ela já trabalhou na Farm, ó, Rio do Rio de Janeiro, aqui, ó, direto do Rio. Falando que eu não trago gente de outro lugar, aí, ó, direto do Rio de Janeiro. Na Constância, nossa marca de calçados aqui de Minas. Já rodou o Prado aí, quem conhece o setor da moda entende como que é o Exato. Prado. E eu tenho aqui a Clara, a nossa prodígio baby Oiê. aqui, que tá ali na criação de desenvolvimento de produtos da Born to Black, que é uma marca masculina, que eu tenho agora muitas dúvidas ainda para perguntar para você. Gente, mas te apresentem vocês também para dar um oi aí pra galera. Pode começar. Então, eu sou a Lívia, né? Trabalho já há mais de 10 anos com desenvolvimento de produto. Já trabalhei em marcas pequenas, marcas de médio porte, marcas de grande porte. E hoje eu migrei a minha carreira para o desenvolvimento de produto solo, vamos dizer assim. Eu trabalho voltada para o B2B, né, que é o desenvolvimento da indústria para as marcas, não é para o consumidor final direto. Então, não trabalho numa marca que vende para o consumidor final. E é uma coisa que eu tenho gostado bastante. Tem alguns outros projetos pessoais, mas eu meio que moldei minha carreira hoje para mim, assim, né? Enfocado na qualidade de vida, em ter um pouco mais de tempo. E aí, no decorrer da conversa, a gente vai entender um pouco mais da moda e o que ela exige da gente, né? Oi, meu nome é Clara. Eu sou estilista da Born to Black. É pouco tempo. Você tem 10 anos, eu tenho 4. 4 anos novinha na área. Eu comecei fazendo produção, assistência de produção em editorial, em desfiles também. Mas do início também eu não queria ir para a área da criação, só que acabei sendo puxada. Eu comecei a fazer alguns stylings de alguns artistas aqui de BH, que aí foi quando eu conheci o Daniel Fonseca, que é o fundador da Born to Black, e ele me convidou para poder estar desenvolvendo junto com eles as coleções, as peças. Então eu tô desde um tempo aí com ele. Bom, gente, antes da gente falar da criação de produtos, né? Eu quero entender como que vocês entraram na moda. Qual que foi o primeiro contato, assim, de vocês na moda e vocês pensaram, uau, vou ali fazer uma faculdade de moda e ver o que que dá. Bom, no meu caso, eu nasci e fui criada numa cidade no interior de Minas, com, tipo, na época devia ter nem 3 mil habitantes direito. E foi muito por uma questão de opção mesmo. Eu não me identificava com nenhuma outra área. Eu achava que eu ia seguir a carreira da área de saúde. E aí eu fiz um curso de técnica em nutrição, na época pelo Senac, para eu saber se eu ia gostar ou não da área de saúde. Detestei com todas as minhas forças. E aí, na hora de prestar o vestibular, que eu ficava assim, o que eu vou fazer, não sei o quê. E eu sempre fui muito lúdica, muito fantasiosa e tal. E também tinha aquela coisa da vontade de sair do interior, de criar uma carreira enfim, do estrelismo. Eu sempre fui uma cabeça muito fantasiosa. E aí, na época, eu lembro que eu fiquei falando que eu queria fazer cinema. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar pro meu pai? Minha mãe é doméstica, eu trabalhava em casa de família na época. Meu pai, né, tem uma profissão que no interior eles chamam de catireiro, que é quem compra e vende coisas. E aí eu falei, como é que eu vou chegar pro meu pai? Ele falou que eu vou fazer cinema. Eles vão falar, você tá maluca? Tipo, você é a chance dessa família aqui acontecer alguma coisa, você vai fazer cinema. E aí, na época, eu comecei a ver também sobre vestibular de moda, e eu falei, cara, moda é menos arriscado. Talvez cinema eu apanhe, moda não. E aí eu falei pro meu pai, eu quero fazer moda, era mais acessível, era em BH e tal. E aí foi assim, tipo, eu não tenho ninguém na minha família que, a minha avó era costureira, a minha tia era não sei o quê. Não.
Nunca. Nada disso. Cheguei na faculdade sem entender literalmente nada. Tudo pra mim foi descoberta. E, inclusive, foi uma das causas de muita insegurança no começo, né? Porque quando você chega na faculdade de moda, tem gente ali de todo tipo, gente que já tinha feito cursos fora do país, já tinha viajado muito, porque também tem essa coisa meio elitista da faculdade de moda, que é a menina que não sabe o que quer da vida, e aí vai fazer, vou fazer moda. Porque gosta de roupa. Porque eu gosto de roupa, porque fazer roupinha pra boneca. E aí eu vou fazer moda. Tem muito isso. E aí você vem de um lugar que não tinha acesso à informação sobre esse universo, e você se depara e você já olha para primeiro dia de aula e fala assim, eu não vou conseguir trabalhar nunca nesse mercado, porque elas estão a 10 léguas na minha frente, sabe? Mas foi assim, tipo, a minha decisão foi completamente aleatória, foi um tiro no escuro. Que loucura. A minha mãe, ela trabalhou com moda, ela trabalhava com varejo de jeans. Então, ela vendia, viajava também para poder estudar questões de jeans. Só que a moda, ela nunca foi... Quando eu era pequena, eu gostava de desenhar vestidinhos, gostava dessas coisas, mas nunca me chamou muita atenção. Eu gostava muito de colocar as bonecas sentadas assim, para poder ensinar elas. Aí começou daí, de querer ensinar. Aí eu decidi, na época de colégio, no ensino médio, que eu ia ser professora de história. E aí estudei. Nossa, que bom, né? Porque eu atualmente. Eu também já quis ser professora de história. Loucura, né? Eu acho que existe, tem uma conexão ali entre a maioria das pessoas que vão pra moda, elas puxam ali pro lado da história, da arte. Eu sempre gostei muito. Aí eu entrei pra faculdade de história. E aí eu tomei um choque, porque não era nada do que eu idealizava. De questões de... Como eu posso dizer? Eu idealizava muito uma questão de todo mundo unido. Ai, vamos lutar. Quero transformar o mundo através da educação. E não é assim que funciona. E aí eu tomei um choque. E eu falei, talvez eu não goste. Amo ainda história, mas talvez não é o momento. Eu tenho certeza que naquela época eu não estava madura o suficiente para poder entender as responsabilidades, talvez, de lecionar. E aí eu tranquei a faculdade. E aí um dia... eu passei por aquele momento de o que eu vou fazer? Será mesmo que eu sou eu mesma? Ou será que eu estou seguindo o que as outras pessoas querem que eu faça? E aí eu tirei um momento, tipo assim, 2 meses, pouquíssimo tempo, pra poder falar, tá, o que eu vou fazer agora? E aí eu lembrei que eu gostava de moda. Só que eu não gostava, eu não tinha esse contato 100% com, gostar de roupa. Eu gostava da história da moda. Eu gostava de arte, eu gostava do que estava por trás da pesquisa de moda. Eu falei, beleza, eu vou entrar na faculdade de moda para poder ser pesquisadora. Aí eu entrei para a faculdade de moda com esse ideal de vou virar pesquisadora de moda, talvez vou lecionar alguma coisa dentro da faculdade. E o tempo foi passando, aí eu comecei a estagiar, e aí eu comecei a ver que talvez também não era, eu não ia ser pesquisadora no momento. E aí eu comecei a trabalhar com alguns artistas, tiveram pessoas muito maravilhosas que me colocaram em um lugar que talvez eu não me enxergava. Elas me enxergavam de uma maneira, mas eu ainda não estava pronta para poder me enxergar nesse lugar. E elas foram meio que uma luz para poder falar, Clara, talvez o seu lugar seja na criação. Você também pode ter esse lado, né, de querer ensinar, de querer fazer pesquisa, mas talvez você seja da criação também. Porque tá tudo bem. Sim, eu acho que eu tinha tanto medo de reafirmar, falando, não, eu crio, eu faço coisas também. Acho que existe esse medo também do como que a gente vai... O que eu vou trabalhar? Mas, eu crio... mas pensa que você tem 24 anos, né? Sim. A gente tem que tomar decisões muito importantes da nossa vida, muito novas. Nossa. Quando eu decidi o que eu queria ser, que eu queria fazer faculdade de moda, eu tinha 17 anos. Sim. Pensa. Sim, é muito nova. E a gente fica bitolado, porque eles colocam como se fosse uma decisão assim, tipo assim, se você fizer a decisão errada, acabou. Então, assim, você tem que, desses 17 anos, sustentar isso aí, ó. Até o final. Sim, quando eu entrei pra faculdade de moda, pra faculdade de história, eu era uma menina, eu tinha de 16 para 17 anos. Então, assim, era um outro universo, era um outro mundo. E aí foi tomando as pancadas que, tipo assim, fazer trabalhos em conjunto, entender também que existem
pessoas que não vão trabalhar do mesmo jeito que eu Não. trabalho. E também entender que não é pessoal, não preciso levar pro pessoal, mas é só que a pessoa ela não vai entregar o mesmo tanto que eu tô entregando. E aí foi importante esse período na história para poder chegar em moda já mais com a cabeça meio firme, de eu quero fazer isso, é assim que eu gosto das coisas, assim que eu gosto de trabalhar, e eu não admito que façam isso ou aquilo. Então, acho que foi um processo também de amadurecimento. Sim. A Clara, ela viu, assim, que ela era do desenvolvimento de produto, que algumas pessoas colocaram ela. E como foi pra você, assim? Cara, no começo, né, eu me senti realmente muito perdida, mas eu não vim de um lugar de privilégios, então, muito nova, eu entendi que, assim, eu tinha que dar certo. Eu não tinha opção de começar a faculdade de moda. Meu pai pagou a primeira mensalidade e eu já me senti com o peso de, tipo assim, nossa, se eu largar agora, ele já pagou um mês. Então, eu carreguei aquele peso o tempo todo comigo. E aí eu comecei, enfim, na parte de desenvolvimento de produto, porque foi o primeiro leque que se abriu para mim. Foi a primeira porta que se abriu, foi como assistente de estilo. Foi como estágio, na verdade, mas sempre na área de desenvolvimento de produto. Eu não chegou um momento que eu falei assim, o que eu quero ser? Não, foi tipo assim, qual vai ser a minha primeira brecha para eu entrar? Porque eu estava realmente desesperada. Eu me achava muito peixe fora d'água e que eu precisava começar o quanto antes, porque eu estava muito atrás de todo mundo que estava ali na turma. Então, foi a primeira porta que se abriu e foi onde eu comecei. E muito na parte técnica, né, do desenvolvimento de produto e a parte de resolver BO. A grande verdade é essa, que a gente começa resolvendo BO de estilista e de produção. E, enfim, ainda mais quando você trabalha com empresas muito pequenas que têm a produção verticalizada e não são organizadas, você resolve de tudo. Você faz o PCP, você faz o almoxerifado, você ajuda o estilista no desenvolvimento, você atende o fornecedor de matéria-prima. Então, foi assim que eu fui construindo o meu direcionamento de carreira até hoje, assim. E depois disso eu nunca, talvez o único momento em que eu pensei em migrar, mas ainda assim eu não migrei, eu agreguei, foi quando eu fiz a minha pós em marketing, mas de uma maneira, mas já pensando em agregar o desenvolvimento de produto, não como migrar minha carreira, sabe? Não como fazer uma transição, Não como uma assim. transição, exato. Entendi. Bom, gente, no caso, eu deixo vocês fazerem roupas, porque não. Eu lembro que a minha professora de modelagem falava que meu TCC ia ser um saco de batatas, que eu ia cortar a manga. 2 buracos. 2 buracos e um buraco pra cabeça, assim. Eu era uma muito boa aluna, mas as aulas de costura e modelagem pra mim era o inferno na terra. Nossa, eu olhava assim e falava, mano, pra quê? Sabe? Por que não pode ser mais fácil? Entendeu? Mas, enfim. Claro, você cria pra um público masculino. E você já passou por várias marcas pequenas, médias e grandes do setor feminino. Masculino também ou não? Ainda não? Não, masculino eu nunca fiz. Tudo bem. Mas eu queria entender como essas diferenças de personas que vocês estavam criando, como que vocês colocam um pouco da identidade de vocês na hora que estão criando, sabendo que vocês têm que preservar a identidade da marca também. Sim. Isso pra mim é o que eu sempre quis perguntar. Nossa, eu acho difícil. Eu acho que no início é difícil. Pelo menos quando eu cheguei para poder trabalhar na Borne, eu já consumia muito da marca. Então eu entendia que ele tinha alguns códigos que conversavam com o meu estilo. Mas, por exemplo, tem coisas que eu sei que os clientes amam, que é mais comercial, é algo mais Sim. comercial, então eu tenho que dar aquela segurada. Tipo, não despirocar demais, porque eu sei que existe um padrão de consumo, a gente estuda tendência, a gente sabe o que o público quer consumir. E eu gosto de brincar que algumas coisas vermelhas são muito eu. Algumas peças ali, cores, aviamentos. Eu gosto muito de trabalhar com aviamentos. Então, eu acho que eu consigo colocar um pouco da minha personalidade em alguma tabela de cores, algum tecido. Eu gosto muito de couro. Nossa, eu amo trabalhar com couro. Então, tem algumas peças ali que levam couros, aviamentos. Aí a gente vai conversando, é Sim. tudo uma troca também. Tem muita coisa também que agora faz parte da minha personalidade, que antes não encaixava muito, mas começou a se encaixar porque eu fui vendo, acompanhando como o pessoal costumava criar. Sim. Não, eu acho que é muito isso, assim. É um pouco da sua entrega pro lugar que você tá e o que você absorve daquele lugar também. Porque, por exemplo,
primeiro lugar onde eu tive mais essa imersão foi na Farm, Uhum. que tem uma identidade muito forte. Sim. E, literalmente, é uma lavagem cerebral. Você entra ali e você passa a viver aquele universo. Porque Farmate. você literalmente, tipo, você chega ali muito cedo e o escritório, não sei hoje como é que tá, mas eles tinham aula de yoga de manhã, daí tinha aula de dança, tinha massagem, tinha manicure. O escritório é maravilhoso, tinha happy hour, várias coisas acontecendo. A vida girava ali dentro. Então, Gente. de segunda a sexta, eu estava ali naquele universo, vivendo o universo da Farm, as pessoas, e na hora de sair, os rolês eram da Farm, que a empresa fazia muitos eventos e tal. Então, você vira uma coisa só, sabe? Então, tipo, hoje eu sou muito ainda do que eu absorvi da Farm. Eu tenho, óbvio, a minha personalidade, que é muito forte, tipo, eu tenho coisas da minha criação, da minha raiz, né, que são coisas culturais muito fortes e que eu faço questão de manter, porque eu acho que é isso que dá identidade pra gente, que o mercado da moda tenta fazer o tempo todo, que é te corromper pro básico. E eu acho que é onde eu consegui me diferenciar um pouco, foi não aceitar ser corrompida. Eu sou assim, eu gosto das coisas assim, e ponto final, sabe? Tipo, se eu não tenho fit cultural com essa empresa, então não faz sentido estar nela para mim. Então você vai se posicionando. E a questão estética, ela também faz parte disso. Então eu absorvi muito, eu dei um pouco de mim, mas eu acho que você acaba absorvendo muito mais. E existe a exigência da entrega de resultado. Uhum. Então não tem como você fugir disso. Tipo, tem números e performance. Então tem essas limitações de você conseguir colocar muito a sua identidade em tudo aquilo. Ainda mais se é uma empresa que já tem uma estrutura, que já tem números muito bem amarrados, então você só vai juntando quadradinhos ali, tipo, olha, essa cor aqui performa mais, com esse tipo, vou falar de calçado, essa cor aqui performa mais, com esse tipo de material, com esse tipo de fecho da bolsa, a cliente não gosta da bolsa que só tem o O botãozinho. Então, você vai montando um quebra-cabeças. E aí, você vai colocando a sua identidade nos pequenos detalhes. Então, eu tenho uma identidade estética forte, que é uma coisa meio borro praiana, vamos dizer assim. Então, eu tento traduzir isso de alguma forma na alimentação. Eu detesto fazer coleção de inverno. O verão, para mim, Nossa, é já eu muito... amo. O verão, para mim, é muito mais fácil, porque correlaciona com a minha identidade. Mas quando eu vou fazer o inverno, eu tento trazer uma leitura, tento trazer o meu olhar para aquilo, mas óbvio que não adianta. Quem dita é o varejo e Pois é. são os números. E você disse, assim, que é sempre um quebra-cabeça, assim, né? E aí, a pergunta, assim, é que chega um momento que é uma repetição, vocês ainda têm, tipo assim, claro que é uma repetição, porque vocês têm os dados ali, Uhum. mas quando também há a possibilidade de criar algo que, tipo assim, sugerir uma coisa nova, do tipo assim, tem esse espaço quando você tá criando para uma Sim. outra marca, ou é muito igual, porque a gente sabe, né, gente? A gente tá no capitalismo, tem que vender. Né? Então, como que funciona? Por exemplo, vocês têm, sei lá, 70% a gente vai postar no que a gente já sabe, 30% a gente Uhum. vai no novo. Normalmente, 10% são os produtos de tendência, né? Que é o topo da pirâmide, que a gente fala. Que talvez seja o produto que nem vai vender, mas é o produto que vai fazer a vitrine, que vai fazer a campanha, que vai levar o cliente para a loja. 30% é o fashion, é o produto que vai levar o seu cliente para a marca e vai colocar o seu posicionamento do cliente falar assim, olha, isso é informação de moda e ela tem. Então, tipo, ele vai fazer uma leitura de que você não é uma marca ultrapassada, vamos dizer assim. E o restante, né, os outros 60%, é o bate-caixa, é o que tem que segurar a venda, é a t-shirt branca da Hering, vamos dizer assim. Sim. Então, é aquilo que tem que ter. Desses 60%, vamos dizer assim, um número grande são de produtos que remanescentes de outras coleções, né, que são os best-sellers, repaginados. Sei lá, uma marca, por exemplo, de calçados, obrigatoriamente tem que ter um escarpão. Todo mundo acredita que vai entrar numa loja e vai ter um escarpão ali dentro. E talvez a moda agora seja usar o escarpão pink.
Ok, então talvez ele vai sair dos 60%, que é o best-seller, o preto e o off e o bege vão ficar ali, e o pink vai entrar na parte fashion, que é onde o cliente vai entrar na loja e vai falar assim, olha, ela vende o básico, mas ela também tem um pouco de informação de moda. Então, é importante que você tenha um pouco de cada, sabe, dentro da sua formação de construção de coleção. Para marcas, isso é mais fácil, esse desenvolvimento, e você consegue, de fato, fazer isso, principalmente se são marcas que já têm uma identidade mais consolidada. Para a indústria hoje, como eu trabalho para a indústria, eu já sinto um pouco mais de dificuldade, porque você está vendendo, você tem que vender só o que gira. Porque o que é pontual, o que é fashion, o que é novidade, vem do outro lado. A Entendi. marca direciona para você, porque não tem como você criar os 10% para atender todas as marcas ali da cartela de clientes da indústria, sabe? Tipo, Sim. do fabricante. Então, funciona meio que sim, mas tem sim essa abertura, sabe? E ela é importante, inclusive. No seu caso, que é a moda masculina, é porque, assim, eu vejo que na moda feminina a gente tem um espaço maior pra criar. Tem um leque maior na moda. Como que funciona aí? Porque, assim, Nossa, no início, eu ficava me fazendo essa mesma pergunta. Quando eu cheguei, eu falei, nossa, tem uma por exemplo, colocando a Borne, ela é uma marca mais minimalista. Sim. Uhum. Ela tem peças mais, não tradicionais, mas um pouco mais comerciais. Mas aí a gente consegue trabalhar algumas inovações dentro de modelagens que já são verificadas pelos clientes. Sim. Talvez verificados, acho que essa é a palavra, que os clientes já gostam, eles já consomem essa modelagem, por exemplo, as regatas. As regatas, elas são um best-seller, então às vezes, quando a gente pergunta pra alguém, você conhece a Born to Black? Ela, regata? A gente, regata. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A marca que você trabalha, o desenvolvimento, o maior público, assim, vamos dizer, ele é gay ou ele é hétero? Porque acho que tem um pouco essa diferenciação do Tem consumo. um pouco também. O gay, ele não tem medo de arriscar, pelo contrário, ele é super Exatamente. vanguardista, gosta de novidade. O homem hétero, ele já é mais dentro da caixinha, assim. Mais fechadinho. Hoje em dia, a marca, ela consegue atender os dois públicos. Ela dá um equilíbrio legal. Mas no início da marca, o Daniel, ele conta que realmente o maior público que consumia a Born to Black era um público gay. Então, conseguia, né, não inovar, mas conseguia trazer outras opções que o público gay ia consumir. Agora a gente conseguiu dar uma equilibrada, tipo, não 50-50, mas hoje em dia tem homens héteros que consomem a Borne, então a gente consegue criar ali, visando os dois públicos, entrar em um consenso do que é difícil. E, por exemplo, no caso da moda feminina, existe essa diferenciação dentro do desenvolvimento de produto quando você vai produzir para o varejo e para o atacado. São perfis de mulheres completamente diferentes. Completamente muda, diferente. Né? Tudo muda. Coisinha, uma Tudo escolha, muda. A mesma modelagem de regata. Se eu coloco um tecido, a gente já fica será que tal público vai gostar? E é a mesma modelagem, a modelagem é a mesma. Mudou um aviamento, mudou a etiqueta, a posição da etiqueta, a gente já fica, será? E aí são testes, né? São muitos testes. Mas legal. O universo masculino é uma coisa que eu sou totalmente à parte, assim. Não, pra mim, assim, aí vocês pegavam uma regata, essa regata o ano inteiro e muda só a cor. Tem os básicos, as linhas, normalmente, né, que são as mais... Os best-sellers e tal, que as pessoas só vão fazendo reposição e realmente elas ficam ali eternamente. Tem os produtos assim, aí algumas são repaginadas, coloca-se um material novo, uma cor nova e tal. Mas... Muda pelo menos 3% para poder virar uma nova peça. Exato. Nossa, 3% da peça. Mudou uma cor ali, um acabamento, um beneficiamento da peça, ela já é uma nova. A mesma peça, porém diferente. Entendi. E já aconteceu de vocês discordarem criativamente do que estava sendo proposto e como que vocês lidaram com isso? Foi só balançar a cabeça e aceitar e chorar no banheiro? Ou tem a opção de ter um leque ali para conversar? Já, e acho que acontece o tempo todo, porque eu falo muito isso, tipo, quando eu tô conversando, principalmente com quem tá começando a carreira e tal.
Porque é muito difícil, porque o desenvolvimento de produto, ele é uma coisa do ego. Né? Você não está fazendo commodity, tampinha de caneta, que sai tudo igual. É uma coisa do criativo. Então, você está colocando um pouco de você ali. Então, quando alguém fala assim, não tá bom, ela não está falando não tá bom o seu produto. Ela quase que está falando assim, não tá bom você. Que horror! Então, você leva aquilo um pouco pro pessoal. Hoje, obviamente, eu tenho muito mais maturidade profissional para fazer essa leitura. E quando você trabalha muito tempo, né, com varejo, principalmente quando você trabalha em marcas maiores, que tudo é resultado, tudo é meta, e você começa a participar de reuniões nesse sentido, e também o contato com a ponta, que eu acho que isso é muito importante, e que poucas marcas têm, e que eu aprendi a ter na Constância, inclusive, eu acho que você começa a fazer essa leitura um pouco maior, começa a doer menos no seu ego, e você começa a falar assim, não, tá bom, então, no final das contas, tem que vender. Importa que todo mundo aqui tem uma família para cuidar, a vendedora é mãe, ela tem o filho dela, ela tem que, às vezes ela é mãe solo, precisa cuidar do filho dela, então a venda. Aí você começa a repensar o seu desenvolvimento de produto como algo fundamental para a vida de outras pessoas. Ele ultrapassa o lugar do quero trazer uma identidade minha e ser reconhecida por aquele produto. Porque quando você começa a trabalhar com moda, na sua cabeça você vai criar coisas maravilhosas e que você vai trazer identidade, que todo mundo vai olhar e vai falar, foi a Lívia que fez. Amor, não é assim, ninguém nem sabe onde você tá. Quem é você na fila do pão, sabe? Então, eu acho que É exatamente isso. é Eu um acho pouco que disso. é aprender a entender que o seu trabalho, ele não precisa ter o seu rosto. Ele é apenas o seu trabalho. O que você fez ali não precisa ter a personalidade 100% da Clara. Não precisa ser tudo vermelho. É. É só... É o seu trabalho, você precisa entregar resultado com o seu trabalho, você precisa atingir ali o público certo, mas ele não precisa ter o seu rosto. Sim. Eu acho que é trabalhar essa questão do ego também. No início eu ficava muito sentida. Eu falei assim, não acredito que vocês não gostaram. Eu dei tudo de mim. Porque a faca de corte é a identidade da marca, não é a sua. A não ser que Exatamente. você esteja trabalhando para você mesmo, na sua marca autoral, e que você tem que passar a sua identidade, isso aí é extremamente importante. Agora, se eu estou trabalhando para a Farm, cara, ninguém quer saber se é a Lívia, se é a Bruna, se é a Brenda, se é a fulana que está por trás. A identidade que tem que estar no produto é a identidade da marca, é a identidade da Farm, e que é uma coisa que está consolidada, exato, sabe? Tipo, o meu olhar, ele é muito mais estratégico dentro disso, do desenvolvimento, de fazer a roda girar e de pensar, tipo, as combinações, de trazer informação, mas sempre alinhada com a base que a empresa já me dá, sabe? Não dá para eu simplesmente querer mudar de acordo com a minha personalidade, porque eu sou descolada. Você é descolado para você. Eu sinto que quando a gente desprende disso, as coisas ficam mais leves. Muito mais Você consegue leves. criar, tipo assim, eu não preciso que tudo siga a minha personalidade, eu não preciso que as minhas cores favoritas, Sim. os meus beneficiamentos favoritos sejam usados. Eu só preciso criar correspondente à marca. E tá tudo bem. Tá tudo bem não ter a minha cara sempre. E eu acho que isso era uma coisa que deveria vir da faculdade, sabe? Do tipo, ensinarem a falar assim, cara, não vai ser sobre você a maior parte do tempo, porque pelo menos na onde eu formei, eles incentivam. Era muito mais você se formar para você ter o seu próprio negócio, ser uma coisa muito autoral, do que você for ser estilista de uma outra marca, né? Sim. Então, eu fico pensando assim, acho que é um dos motivos que muita gente vem pra moda e quando vem pro mercado de trabalho descobre a realidade. Vem com aquela cara no chão. O mercado da moda, ele é terrível? Sim. Mas algumas coisas, assim, é muitas das coisas que a gente não tem, tipo assim, é uma Não tem noção. maturidade, entendeu? Eu acho que a faculdade é muito rasa nesse aspecto. Ela não te direciona de uma maneira real pro que de fato acontece. É tudo muito lúdico. Eu saí da faculdade, talvez com um viés um pouco mais realista, porque eu tinha uma outra realidade. E eu tinha aquilo que eu falei, tipo assim, eu não tenho opção de não dar certo. Eu tenho que fazer dar certo de alguma forma. Então, aquilo fez eu fazer uma leitura de cenário. E, inclusive, aceitar algumas coisas que não são legais de serem aceitas, sabe? No mercado de trabalho. Enquanto outras pessoas que já tinham um pouco mais de
de facilidade, vamos dizer assim, na vida, tinham essa leitura de mercado muito imatura, muito fantasiosa, e que eu vejo ainda acontecendo com muitas meninas que estão se formando, porque as faculdades não trazem a realidade do dia a dia. E eu acho que tem muito do distanciamento do mercado, do varejo, para a parte didática, para a parte só de estudo, sabe? Uhum. Eu acho que falta um pouco de agregar os professores e trazer também junto dos professores pessoas do mercado para trazer vivências do dia a dia. Porque se você fica ali muito na teoria, só na teoria, é tudo muito lindo, muito maravilhoso, né? Você está fazendo um croquis na sua sala da sua aula de artes, é maravilhoso. Você fica ali 1 hora desenhando, fazendo rostinho, nariz e boca. Eu nunca fiz isso em nenhuma marca que eu trabalhei. Quiçá, mal uma ficha técnica. Às vezes nem isso dá tempo. É foto de uma coisa, você monta uma ficha toda confusa e o fornecedor vai, meu amigo, só vai, amanhã tem que estar aqui. Então, tipo, a gente é desenvolvido errado, sabe? Eu acho que falta um pouco mais de realidade no dia a dia. É muito ilusório, né, a história que é contada Que pra contam gente pra na gente. faculdade. Já que vai ser Diabo Veste Prada da parte boa, de você vai chegar a muitos eventos de moda e que vão ter várias revistas. Você vai poder ficar o dia inteiro folheando revista para escolher que peça você vai criar. Uhum. Só que não é assim, é reunião com o fornecedor, é você escutar coisas que vocês não deveriam escutar por trabalhar na área, é entender que, tipo assim, o chefe, ele vai falar coisas absurdas dependendo do lugar que você trabalha. É a realidade, assim. E na faculdade a gente não vê essa realidade, não é contado pra gente. Essa questão do croquis é até muito engraçado, porque eu lembro que eu amava fazer croquis na faculdade. Falava, nossa, que quando eu formar, eu vou passar horas desenhando. Não, mal dá tempo de montar uma ficha técnica, de você desenhar ali, só colocar as informações que precisam ser enviadas para fornecedor, para costureira, e é isso, e pronto. Exato. E eu entendo que parte disso é culpa do mercado também, que o mercado da moda ele precisa de ter novidades semanais, né? Mas esse alto fluxo, vocês acham que matam um pouco da criatividade que existe em vocês, assim? Ou é tipo, é o sistema que vocês tiveram que adaptar? Porque eu acredito que se a gente tivesse realmente o tempo pra sentar, fazer uma pesquisa ali, com o tempo, assim, talvez surgiriam coisas mais elaboradas e Sim. tudo mais. E aí eu fico pensando, vocês que né, têm a criação na veia, não chega a ser um pouco frustrante pra vocês terem que performar o tempo todo e às vezes faltar esse tempo necessário de criação? Eu já fiz muito essa reflexão sobre o mercado. E a grande verdade é que até as grandes maisons de desfile, de alta costura, elas precisam atender, sabe, tipo, um mercado. Você pode trabalhar na marca mais autoral possível, mas ainda assim você vai ter que atender aquele padrão daquela marca, ao fluxo, porque tudo se resume ao capitalismo. A ter que vender e fazer as coisas acontecerem. É isso, as pessoas têm contas para pagar, tipo, dói quando você tem esse choque, que você sai do ilusório e vai pro racional, é doído. Mas é a grande verdade. Então, assim, eu não vou mentir, você perde um pouco disso, porque você perde tempo. Então, você não tem mais aquele tempo para pesquisar, para desenvolver, para criar narrativas legais. Você tem que entregar produto, porque é isso que vai pagar a conta da empresa, e aí o que você tem que fazer é se adaptar. Se adaptar sem perder a sua identidade, sem perder o viés criativo e sem perder o time da entrega do produto. Então, você vira meio um robozinho ali e cria um padrão de formato de trabalho, sabe? Para você conseguir fazer aquilo. Mas é frustrante. Não vou falar que não é, não vou mentir. É frustrante porque você perde um pouco desse lado lúdico, sabe? Que eu acho que é o que leva a gente a escolher a profissão. E aí, do nada, você entende que, cara, eu tô trabalhando numa fábrica e é isso e bora, sabe? Também tem conta para pagar. Sim, e também acho que a gente acaba criando alguns mecanismos para poder tentar fugir um pouco da rotina, ter alguns hobbies, não monetizar Não monetizar os Gente, hobbies. se a gente postar que a gente tá pintando, cozinhando, a gente não vai vender nada que a gente tá postando. Não vai vender. Exato. E é importante
ter esses momentos de... E também ter o momento de, eu não vou pensar em nada. Exato. Deitar na cama, ficar olhando pro teto e se esforçar pra não tentar pensar. Só apenas enxergar o teto. Porque a gente fica nessa de qualquer momento é o momento pra poder criar. Tipo, eu tô tomando banho, já tô aqui pensando, nossa, queria fazer Nossa, uma peça sim. assim, Uhum. queria postar tal coisa, queria fazer assim, assim, assado. Eu acho que é importante ter esses hobbies não monetizados, não monetizar esses hobbies e também ter o espaço para não pensar. Sim. A gente precisa não pensar para poder criar, para poder dar um respiro dentro da cabeça. Porque a gente consome muito, a gente está o tempo inteiro Consumindo consumindo informação. moda, informação, arte de vários canais, vários lugares diferentes. E a gente precisa tirar um momento para poder respirar e organizar as ideias. Então, Sim. eu acho que é difícil, a gente acaba entendendo a realidade que eu estou trabalhando o tempo inteiro, mas eu também preciso de tirar um momento Sim. para não criar. E fora que é uma responsabilidade muito grande, né? Tipo, desenvolver uma coleção não é sobre você, não é sobre o seu gosto pessoal, não é sobre fazer sentido. É sobre manter um negócio de pé que influencia na vida de milhares de pessoas que estão ali envolvidas naquela empresa e dependem daquele trabalho. Quando você tem noção disso, tipo, quando você fala assim, se eu fizer uma coleção errada, eu quebro essa empresa, é desesperador. Tipo, é desesperador. Porque aí, se é uma empresa de grande porte e que o investimento de compra de produto é milhões, cara, basta 2 coleções erradas para você afundar uma empresa. Então é uma responsabilidade muito grande, sabe? E hoje eu enxergo o desenvolvimento de produto, talvez por isso eu tenha saído um pouco mais dessa coisa do ego sobre mim e muito mais sobre o olhar da empresa, sem nenhum tipo de tristeza em largar a mão desse lado, porque eu entendi como uma coisa muito mais séria do que eu entendi até então, sabe? Tipo, é isso, é a vida de um monte de gente que está envolvida ali e que, enfim, que o seu trabalho influencia diretamente na vida daquelas pessoas, sabe? Isso é muito sério. E assim, vocês me falaram que chega a ser frustrante de vez em quando estar nessa correria de criação. Mas aí eu queria entender também aonde está o prazer de criar para uma marca que não é sua. Porque, Uhum. querendo ou não, quando é uma marca autoral, você pode fazer umas maluquices aí, né? Se você quiser, por conta e risco, vai ser seu, Sim. né? Então, aonde mora o prazer, assim, de ser estilista por trás de uma marca, assim? Nossa, eu acho que um dos meus top maiores prazeres é quando eu tô sentada em algum lugar ou tô em algum festival, principalmente festival, Uhum. eu fico observando as pessoas andando com as peças. Aham. São clientes, eles não me conhecem, porque eu demorei um tempo pra poder aparecer, colocar meu rosto e falar: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Clara. Demorei um tempo. Pra mim, esse é um dos maiores prazeres de ver as pessoas usando as peças que eu ajudei a desenvolver. E também artistas, ver artistas usando, pra mim, assim, é um dos maiores prazeres. Uhum. Não, isso é muito legal. Eu já tive um pouco disso. No começo da minha carreira, eu era mais essa pessoa. Só que depois você vai criando tanto produto, é porque você tá no começo, agora são 4 anos. Quando você chegar no 11º, 12º, as pessoas vão passar com o seu produto e você vai falar, ai meu Deus. Mas eu já tive isso e aí realmente é gostoso. Eu não vou falar que quando eu vejo eu ainda não sinto um pouco desse prazer momentâneo. Eu sinto esse prazer momentâneo. É um filho, né? Tipo, Uhum. você sabe todo o trabalho que deu. Tem uns que você detesta por conta da quantidade de trabalho que deu. Sim. Mas eu acho que hoje eu olho muito mais por um viés social. O quanto aquilo impacta na vida das pessoas por um viés social. E quando eu trabalhava na Farm, por exemplo, eu tinha esse lado fantasioso do ego do produto muito maior. Porque a marca, ela proporcionava essa coisa da experiência, de fazer parte daquilo. Então, eu tinha orgulho de estar ali, não sei o quê, nananã. E isso era muito legal. Quando eu fui para a Constance, que é uma empresa com uma veia muito mais varejo do que de conceito e etc, né? Porque a Farm, eu costumo falar que a Farm foi uma escola de marketing para mim e a Constance foi uma escola de negócios. E que eu comecei a ter muito mais contato com a ponta, né? Que a gente dava uns treinamentos comerciais e ficava muito tempo com as meninas de loja, né? Enfim, que viraram o meu xodó, assim.
Então, eu comecei a olhar aquilo com um viés muito mais sobre a transformação que o trabalho trazia na vida das pessoas. Porque eram realidades, às vezes, de vida muito diferentes. E elas tem um prazer enorme em absorver aquele conteúdo, em falar com você, tipo, elas te colocam no pedestal, tipo, nossa, ela é estilista, ela que faz, eu não sei o quê. E aí elas contavam. Então, isso para mim era transformador. Então, eu comecei a ver muito mais valor nessa ponta, tipo, em ver como o meu trabalho agregava na vida das pessoas e até de maneira monetária mesmo, sabe? Tipo, quanto mais eu fazia o meu produto melhor, mais ela performava na venda, mais ela conseguia trazer qualidade de vida para ela, para a família dela e melhorar de vida. Tem várias histórias assim muito legais. Então, eu acho que hoje é muito mais sobre isso, sabe? Tipo, para mim, assim, acho que é o único lugar que ainda que me atinge, vamos dizer assim, emocionalmente. Entendi. Nossa, muitas coisas. E quando vocês estão criando, assim, de onde sai o repertório para além da moda, né, gente? Assim, porque muita gente acha que se vocês trabalham com moda, vocês têm que só consumir moda. Uhum. Então, para quem, né, que tá pensando em seguir a carreira de criação, assim, o que ela tem que consumir para além da moda para ela conseguir ter esse repertório, não só de criatividade, mas conversando com vocês assim para de adaptação para o mercado, por exemplo, porque o que eu vejo aqui é que se a pessoa não tiver uma boa gestão de tempo, ela não consegue ser estilista. Não. Vocês aí que não tem gestão de tempo, ó, Não já vai estar dando. eu destruindo o sonho das pessoas, hein? Exato. Entendeu? Tipo assim, quais são, além do repertório da moda para fazer as pesquisas, mas eu não queria falar, quais habilidades uma pessoa ela tem que se desenvolver para estar na Uhum. posição de gestão, entendeu? Cara, eu vou falar uma coisa que acho que ninguém fala assim, tipo, vai aprender Excel, sabe assim? Porque ninguém fala isso pra você. Você descobre quando você tá precisando da ferramenta. Sim. Lá dentro do escritório, e alguém fala, você sabe mexer no Excel? E você fala assim, sei, só que você não sabe. Aí você vai assistir aula no YouTube pra você aprender em uma semana. E aí na faculdade falam que você tem que aprender a desenhar e usar o Photoshop. É muito importante, são ferramentas muito importantes. Mas eu uso muito mais ferramentas de organização e enfim, de controle logístico ali do desenvolvimento do produto e da cadeia produtiva do que qualquer outra coisa, sabe? Então, eu acho que entender um pouco mais sobre o lado realista que o mercado te exige, em questões técnicas mesmo, tipo, quais ferramentas eu preciso aprender para eu ser um bom profissional, porque tem empresa que não vai ter paciência para você aprender enquanto você tá ali, né? Tipo, desenvolver com o bonde andando, né? Que as pessoas falam. E eu acho que também muito, muito cultural que eu absorvo informação hoje, sabe? No dia a dia, nos lugares que eu vou, o que as pessoas estão usando. Eu acho que isso hoje é muito mais importante até do que o top-down das marcas grandes. Porque criou-se uma distância muito grande entre a alta costura e essas coisas assim. As pessoas estão muito mais voltadas para suas pequenas bolhas, vamos dizer assim. Então, quando você cria, por exemplo, no caso da Constance, que é uma marca que tem uma capilaridade no Brasil inteiro, praticamente, e atende vários públicos, porque ela vende do 33 ao 42. Então, ela atende desde a menina que começou a calçar 33 até a mulher adulta que calça 32 e dentro dessa numeração ela ainda atende públicos específicos, porque ela tem o Comfort, que atende a mulher mais velha ali, que tem aquela cara, né, de um produto mais senhoril, vamos dizer assim. Então, cara, você tem que saber um pouco do universo de cada bolha dessa, senão não tem como você desenvolver, sabe? Tipo, o que
a mulher de 40 mais está usando? E que tipo de coisa, de lugar ela está frequentando? O que ela gosta de fazer? E a menina mais jovem também. Então, você tem que entrar em várias imersões para você conseguir desenvolver produto para essas pessoas. Aquela história do assistir desfiles e que aquilo vai virar uma coleção é que nem a historinha de aprender a fazer croquis 2 horas. Total, não vai. Nossa, você disse tudo. Essa questão do Excel é a maior verdade. Eu ainda dou uma pelejada no Excel. Sou chamada a atenção de Clara. Vamos lá, né? Vamos aqui dar um control. Eu tenho realmente, assim, essa meta de ficar fera no Excel, porque é uma coisa que eu não sabia na faculdade. Você vai precisar abrir uma planilha e vai precisar colocar lá todos os gastos de tecido. Você vai precisar escrever, qual o fornecedor de tal peça? Você vai ter que saber qual é o fornecedor, você vai ter que saber quanto que é o metro, a metragem, você vai precisar saber de aviamento, você vai precisar saber de tudo que está dentro de uma planilha. E você vai precisar preencher essa planilha, alimentar essa planilha automatizar diariamente. essa planilha. Exatamente. Para facilitar a sua vida, e às vezes você vai ter que construir essa planilha. Então, é o tipo de coisa que você não aprende na faculdade e que é fundamental no mercado. É muito importante. Eu ri porque, assim, quando eu tava na faculdade, como eu falei que vocês estudavam à tarde, né? E como eu não tava arrumando estágio, meu pai tem uma empresa, então eu fui, né? Meu pai falou: você não vai ficar fazendo nada em casa, né, meu anjo? Você vai trabalhar. E eu ficava no administrativo, né, no comercial. Aí foi aí que eu aprendi a mexer em planilha, né? Então, assim, quando eu vejo. Quando eu contrato estagiário que não sabe mexer em planilha, eu fico assim, mano, é uma planilha. Como que você não sabe mexer? Mas aí você para pra lembrar de onde você veio. Porque, assim, eu aprendi ali quando eu estava na faculdade, mas porque eu estava numa empresa completamente Sim. diferente do lado criativo. E a gente não tem isso na faculdade. A gente não tem nenhum. Ninguém fala que é importante. Não. E, igual no caso de vocês aí, pelo menos quando eu fiz faculdade, eles falam números e cálculos não é uma coisa que a gente também é colocado para fazer, né? E no trabalho de vocês, números e cálculos estão a todo momento. Saber quanto tecido vai gastar, quanto de aviamento, porque isso tudo vai alterar no valor final da peça. Exato. Total. O custo tá ali com você o tempo inteiro. Ele tá ali na sua conta. Você tá desenhando, pensando, ele tá ali. Você não pode gastar muito, você tem que gastar tanto disso. Você tem um valor limite. Tem um rendimento. Tem tecido que tem pouquíssimo rendimento. Então, você não pode estar trabalhando com ele. Se for trabalhar com ele, tem que ser ali 10%, que é uma peça ali que vai dar um valor de marca. Tem toda essa questão. Que burocracia. E eu achando que era só desenhar as peças e colocar pra vender. Todo mundo, né? Todo mundo acha. E enfim, quando vocês entraram nessa parte de desenvolvimento de produto que tem toda a burocracia dessas questões, não fez vocês desanimarem, fizeram vocês tomarem gosto também? Porque vocês falaram, né, que vocês se adaptaram a criar dessa forma. Só que, não sei se o choque de realidade foi, tipo, muito grande, ou vocês falaram, nossa, eu gostei de fazer dessa forma também. Isso pode acontecer, né? Eu acho que é meio um momento eureka, assim, sabe? Tipo, que você olha e fala, nossa, agora faz sentido. Porque você tá ali numa coisa muito lúdica, fantasiosa na sua cabeça, e aí, do nada, você entende toda a engrenagem daquele sistema e como é que ele precisa funcionar de forma saudável. E aí, para mim, foi uma coisa que agregou. Assim, eu entendi as limitações no começo e foi sofrido você me adaptar a fazer nesse formato, principalmente porque quando eu ingressei nesse mercado, eu trabalhava aqui em BH e as marcas aqui, elas ainda tinham uma cultura muito de fazer do jeitinho, sabe? Não tem essa coisa ao pé da letra. Hoje não, hoje o mercado aqui já, enfim, já tem marcas grandes, já tem um olhar muito mais estratégico do negócio. E aí, quando eu fui para a Farm, que era a coisa na unha, era o preço na unha, foi muito difícil para mim, inicialmente, me adaptar. Mas aí eu tive suporte, sabe? Que para mim é uma outra coisa muito importante. Você ter pessoas que te auxiliam, que entendem o lugar de onde você veio e que não vão te descartar a qualquer momento, sabe? Que vão te ensinar. Então, para mim, eu sempre olhei isso como uma coisa do aprendizado.
Então, acho que isso muda tudo, sabe? Muda a sua relação. Que aí você não entende como estou sendo engessada. Você entende como estou aprendendo em como é que funciona essa engrenagem e talvez isso vai ser o meu diferencial no mercado. Nossa, total. Isso de pessoas do seu lado para poder te instruir, te ensinar, acho que foi um dos maiores presentes. Assim, o meu chefe, ele é um grande presente para mim, porque ele realmente ele é uma pessoa que sempre tá ali do meu lado e quando eu não sei. E também essa questão de abaixar um pouco o ego, de falar, eu não sei fazer, Uhum. nunca fiz isso. E aí eu falava, não sei fazer, ele, vem cá, eu vou te ensinar, você abre aqui, faz isso. E é muito importante ter pessoas do seu lado que não vão te descartar, que vão falar, que vão explorar as suas habilidades de uma forma boa, de, olha, isso aqui você é muito boa em fazer isso, mas você pode melhorar aprendendo isso aqui, que isso Sim. aqui vai te ajudar muito. É muito importante ter essa pessoa do seu lado. Então, Sim. eu acho que É, isso. eu sou a pessoa que levanta muito essa bandeira, porque no começo da minha carreira eu sofri muito com relação a isso. Tipo, o mercado da moda, ele é cruel. A grande verdade é que ele é cruel, e principalmente as pessoas que, né, mais antigas do mercado, Sim. elas se desenvolveram nessa cultura, e aí vem aquela famosa frase, né, que o sonho do E oprimido deve é ser o ser opressor. opressor. E aí elas viraram as opressoras do sistema e eu sofri muito na mão dessas pessoas e só que eu absorvi de outra forma. Eu falei, nossa, eu nunca vou ser essa pessoa com ninguém. Porque é horrível ser assim, tipo, você ser um carrasco, sabe? E aí quando eu conheci pessoas legais de verdade e que me agregaram e que não tiveram medo de passar informação e que eu entendi que aquilo era muito mais sobre segurança e insegurança Uhum. do que sobre qualquer outra coisa, eu comecei, inclusive, a olhar o setor com outro olhar, sabe? Tipo, cara, é isso, dá pra ter gente legal, dá pra fazer coisas legais. E são pessoas que fazem parte da minha vida até hoje, por exemplo, e que eu recorro a elas para questões pessoais e profissionais que eu já não trabalho com elas, sei lá, 7, 8 anos, sabe? Então, isso é muito importante, assim. Muito, muito importante. E bom, vocês já tiveram uma peça que passaram por vocês e foi aquele maior fiasco da história que vocês olham assim e falam, meu Deus, eu não criei isso. Comigo acontece muito, principalmente quando você cria para a indústria, né? Então, se eu te falar que eu uso 1% do que eu crio, eu vou estar mentindo, porque eu não devo ter nada no meu guarda-roupa. Ainda mais porque você cria para públicos que não são o seu perfil, não são. Tipo, você ainda trabalha numa marca que acha que você gosta do estilo e tudo mais. Eu não Ela faço olha isso assim e hoje. fala, não é pra mim. Eu não faço isso hoje, tipo, no calçado, principalmente, né? Então, e eu tenho uma personalidade muito forte de estética, né? E que eu não aceito ser corrompida de forma alguma. Então, eu dificilmente vou me moldar àquele lugar para comprar aquele produto. No caso da Farm, aconteceu porque eu já tinha um pouco daquilo, daquela essência dentro de mim. Então, foi uma coisa meio orgânica e tal. Mas é muito difícil, tipo assim, eu usar alguma coisa que eu tô desenvolvendo, que eu fiz ali. Muito, muito, muito específico. Aí, às vezes acontece de. A gente sempre tem as reuniões para poder apresentar o que a gente Uhum. gostaria que a coleção tivesse. E às vezes acontece de eu apresentar alguma coisa e a pessoa falar, Clara, não vai estar dando. E às vezes acontece deles apresentarem alguma coisa e eu falar, eu jamais usaria isso. Aí a Uhum. gente tem esse momento de como se fosse um quebra-cabeça, de Sim. desmanchar a peça, falar quais. O que a gente pode colocar nessa peça que faria, entre aspas, você usar e faria Uhum. outra pessoa usar, lembrando que a gente tem um público muito bem segmentado, que são pessoas que consomem há muito tempo, e aí a gente vai trabalhando nisso. Mas já teve peça de eu falar assim, nossa, algumas que eu falo, Uhum. E é engraçado, assim, é uma lógica que a Farm também é um público muito fiel. E eu Uhum. vejo que a Born to Black também é um público muito fiel. Na hora da criação, tipo assim, claro que vocês têm os números ali de vendas e tudo mais, mas não sei, vai que já aconteceu uma multirão aí de clientes querendo a volta de algum produto e que vocês tiveram que voltar ou ver, assim, que, sei lá,
Alguma coisa que o cliente final Uhum. bateu o pé e pra vocês deixaria passar, mas aí vocês tiveram que, não, tá batendo tanto pé, Uhum. vamos mimar essa criança aí Sim. que consome a nossa marca. Quando você vai para empresas maiores, isso é uma coisa meio top-down, né? Tipo, o comercial que recebe esse tipo de informação, ou o próprio e-commerce, que hoje em dia, né, a tecnologia Sim. está aliada ali com o desenvolvimento de produto. Por exemplo, vai falar assim: ah, o que mais apareceu na busca no site esse mês foi, sei lá, sapato branco. Então, você tem ali um direcionamento de desenvolvimento de produto, né, aliado à tecnologia e à busca do consumidor. Então, isso é uma coisa que acontece, né, muito. Já várias vezes desse tipo de movimento do cliente pedir muito produto e falar volta, não sei o quê. No caso da Farm, por exemplo, teve uma estampa específica, eu não lembro o nome da estampa agora, mas foi uma estampa que já tinha sido lançada há muito tempo, e aí começou essa coisa, volta a estampa, Maxi Chita, lembrei, chama Maxi Chita a estampa. E foi uma estampa icônica da Farm e tal, e aí teve um momento em que relançou-se a Maxi Chita, porque foi uma coisa meio icônica da marca, sabe? Então eu acho que tem esses dois movimentos. Tem a coisa do desejo, né? Uhum. Que é tipo, tal, queremos demais, nananã, e tem a coisa da falta de oferta versus a demanda, e aí a Sim. demanda cria oportunidade de produto, enfim, e de venda. Isso acontece, já aconteceu em alguns momentos de, por exemplo, a gente esgotar alguma peça e falar, essa peça não vai voltar mais. A gente não vai voltar com essa peça. E aí, vários clientes mandando mensagem. Essa questão da busca também, ela é muito essencial na hora de criação, porque é através da busca em site, também a busca na loja física, que o Gui passa pra gente, as pessoas estão procurando muito essa peça. Uhum. Mas já aconteceu de algumas peças a gente falar, não, acho que a gente vai ter que lançar um estoque mínimo para poder de alguma forma agradar Sim. e também Ganhar pegar dinheiro. e também pegar esse produto que a gente não vai continuar com ele vai ser descontinuado e trabalhar em cima dele outras alternativas para se tornar talvez um novo produto. Uhum. Então a gente costuma trabalhar dessa forma. Eu tô pensando assim, tipo, no cliente final, tipo assim, cliente final, vocês são só um dado. Não é o que você quer, é o que a massa consome, porque. Tipo isso. Mas é muito. É porque eu fico analisando como trabalho de marketing também, né? Tipo assim, a gente não cria porque uma pessoa quer. Cria porque Sim. o que o pessoal tá. É a Tipo, a demanda. demanda, né? É... Aí tem uma pergunta assim, se o erro tem espaço no processo de vocês, mas não tem. Não pode. Assim, sei lá, aí vocês erram e compram, tipo, sei lá, uma metragem de tecido errado. Acontece, já Já fiz aconteceu, muito isso. já aconteceu muito. Tipo, eu lembro que uma das primeiras meses assim que eu tava na farm e tal, a gente fazia a ficha técnica, né? E a gente que preenchia os gastos da ficha técnica. E eu lembro que eu, sei lá, dupliquei. Não, minto. Eu tinha que ter cancelado uma ficha de produto, eu não cancelei com a equipe de matéria-prima, então toda a produção, toda a matéria-prima daquela ficha, daquela produção específica foi comprada. E aí entra o suporte emocional e de direcionamento do seu superior. Que se é uma pessoa babaca, ela vai, tipo. Se é Acabar uma com pessoa você. que vai te direcionar, ela vai te ajudar a resolver aquele problema e vai falar: não, é um problema nosso, vamos resolver junto, não sei o que, nananã. E aí, eu, na época, trabalhava com a Monique, que é, tipo assim, uma das pessoas mais legais com que eu já trabalhei. E ela falou, cara, aconteceu isso e tal, não, mas vamos resolver e tal. E aí eu lembro que a gente criou uma blusa, a gente fazia a linha de tricô e comprava pontualmente pedaços de tecido para fazer, tipo, sei lá, a peça de tricô, toda de tricô e só um quadradinho de tecido na frente. E aí a gente fez uma peça para gastar aquela matéria-prima e a peça vendeu mais do que a outra. Você falou assim, E ó. teve que ter Era o. repique de matéria-prima por conta da bendita da peça que era um erro de produção. Você falou assim, nunca foi um erro. Eu sabia. Aquela assim, quem Mas errou? Quem errou agora? mas já aconteceu e já aconteceram várias vezes. Mas é isso, é tipo é uma responsa gigantesca, assim, né? Porque é dinheiro da Gente, como vocês empresa. dormem? É Nossa, já dinheiro da aconteceu empresa. comigo de pedir aviamento errado.
Eu só fui saber que chegou errado, tipo, tudo errado. Ele Uhum. veio todo errado. No dia que a caixa chegou pra mim. E eu abri a caixa, aí eu olhei assim, Nossa, isso é tudo desesperador. errado. E foram muitos botões. Porque tem essa questão de... Você não compra Você um. não compra um. Você precisa Milheiros. comprar... milheiros. E aí chegaram milheiros de botões errados. Aí eu olhei assim. E por isso que é muito importante ter... Aham. Aí meu chefe foi e falou assim, Clara, tá errado. A gente errou. Acontece primeira vez comprando com tal fornecedor. Teve ruído aí de comunicação. Acontece ruído de comunicação. E a gente conseguiu ali dar um jeito nesses botões. Eles não foram para as peças finais, mas a gente conseguiu reverter a situação. Uhum. Por isso que é importante ter alguém do seu lado que vai falar, não, a gente errou, erros acontecem, Sim. a gente fica mais atento. Aí hoje em dia, com esses erros, eu começo a ficar um pouco mais atenta em como que eu vou conversar com o fornecedor. Sim. Quais as principais informações que esse fornecedor ele precisa saber para que isso não aconteça de novo. Uhum. Então, através desses erros também, eu fui amadurecendo e já montando uma ficha básica dentro da minha cabeça do que eu preciso conversar, de como que eu preciso seguir com a comunicação. Você vai criando estratégia para otimizar o erro. A verdade é essa. Exatamente. Porque você não tem como você falar que não vai errar. Ninguém quer robô. Tipo, você vai errar. Até o robô, né? Até o robô erra. Mas assim, você vai errar, vai acontecer em algum momento. O que você tem que fazer é, primeiro, resolver de alguma forma o erro. Se ele for reversível, 30% já é alguma coisa. E criar estratégias para que aquele mesmo erro não aconteça mais. Pelo menos, né? Aquele ali. Mas acontece, não tem como. Tipo, peso na consciência e bola pra frente. Se você tem ansiedade. Nossa terapia é muito importante. Exato. Façam terapia. Nossa, pra esse setor de vocês, graças a Deus eu não fui pra ele. E o engraçado é que assim, é que as pessoas não têm esse olhar, muitas Não, vezes. não tem. Elas têm um olhar muito fantasioso do desenvolvimento de produto. Tanto que não é um setor financeiramente reconhecido. Porque na cabeça das pessoas é tão legal que você trabalha porque é legal. Por prazer. Você não precisa nem de dinheiro, de tão legal que é. Só que, na verdade, é muita responsa. E é muita demanda, gente. Tipo assim, Sim. a gente tá falando, vocês estão falando aqui que, tipo assim, não é só fazer um desenho. É Não. fazer, você fez, ok, você desenhou a peça. Aí você tem que calcular o que você vai gastar nessa peça inteira. Aí você tem que acompanhar Sim. a pilotagem, depois sei lá, o que chegou da pilotagem, pra ver se não tem nenhum erro e depois Sim. lançar. É ser Exatamente. criativo, é ser comercial, é pensar junto com o marketing, com a estratégia de posicionamento. Tem que fazer sentido através da leitura que você fez de pesquisa de tendência e de varejo. O preço tem que estar dentro, porque se o preço não estiver dentro, não vai vender, a outra marca vai vender mais porque ela é mais barata. São várias pontas de uma cadeia para a pessoa resumir o seu trabalho a Criar. legal, desenho. E tem muito disso que eu vejo muito, que às vezes, dentro da faculdade, algumas meninas me mandam mensagem, muito legal. Eu falei, é muito legal mesmo. Vem. E aí tem essa questão... Passa um dia aqui comigo. E é muito legal. Eu amo meu trabalho, acho muito legal. Mas tem essa ilusão de que eu vou estar criando o dia inteiro. As pessoas têm essa ilusão que eu tô sentadinha na mesa com várias revistas o dia inteiro. 90% do tempo a gente está resolvendo problema Exatamente. de produção, de matéria-prima com fornecedor ou com cliente. Por exemplo, hoje eu não trabalho dentro da fábrica. Eu desenvolvi um formato de trabalho, que eu trabalho home office, e eu vou pontualmente nas fábricas para fazer os testes de calce, etc e tal. Mas é o tempo todo resolvendo problema. Tipo assim, eu entrego, e olha que assim, os meus contratos, eles não são vinculados à gestão do processo do produto pronto. É um contrato vinculado à entrega de uma coleção. Mas não morre ali nunca. O cara volta para mim várias vezes, com várias perguntas. E não tem como você não responder as perguntas dele. Não tem como você não direcionar.
porque no final das contas é o seu desenvolvimento e você sabe muito mais sobre aquilo do que a pessoa e você precisa dar o seu olhar para ela, tipo, ela vai voltar para você e falar, olha, ficou assim, mas o que você acha? E aí você vai falar, pô, assim não ficou bom. Vamos botar uma costura aqui, vamos mexer de tal forma e tal. Então é um vai e vem, sabe? É um negócio meio que só tem fim quando tá lá na ponta vendendo. E ainda assim, quando você está dentro da marca e imersa no setor criativo, fazendo correlação com os outros setores, comercial e etc., quando dá problema de qualidade, volta para você também. Que aí volta, que eles querem entender, pô, mas olha, isso aqui você não pensou quando estava desenvolvendo? Qual que é a linha? Você usou press ponto aqui? É isso, o problema, o produto é seu, é sempre seu. As pessoas só não lembram dele quando ele vai bem, que aí você não ganha nada por isso. Tipo, a performance não aumenta 1 centavo no seu salário, mas se ele der problema, aí o filho é seu. Ou aí é seu, por que você fez isso, todo mundo quer saber. E eu acho um setor muito injustiçado com relação a plano de carreira e, enfim, questões salariais e tal. E muito por isso a gente não aprende a se dar o próprio valor. Sim. A gente não é ensinada a valorizar o nosso próprio trabalho, porque ele tem esse olhar muito, né, muito lúdico de como é o universo da moda. Então, é muito difícil, assim. E eu acho que, se você me perguntar assim, o que mais te desanima nesse universo é isso. É a falta de reconhecimento financeiro dentro da nossa profissão. Não existe, assim, porque o analista... Eu não estou desmerecendo nenhuma profissão aqui, mas eu acho que um estilista júnior e um analista de, sei lá, comercial ou de outro setor dentro da empresa, eles têm papéis correlacionados, mas aí como o cara fez engenharia, como o cara não sei o quê, nananana, ele, sabe, ele tá num nível talvez ali mesmo que a estilista júnior, mas ele ganha 3 vezes mais. Por quê? Porque ela trabalha com criativo, o criativo não cansa, então bota ele para fazer o criativo então. Sabe, as pessoas acham que elas não aprenderam a valorizar. E isso é uma questão social. É uma questão social, assim, sabe? Tipo, as pessoas, elas têm muita dificuldade de valorizar esse tipo de mão de obra. Ou de entender que o seu trabalho é tão desgastante quanto o de qualquer outra pessoa que está ali pensando num projeto cheio de números e tudo mais. Você está gastando a sua cabeça do mesmo jeito. Você não está fazendo continha, mas você está pensando outras coisas que são tão importantes quanto, sabe? E isso também precisa ser valorizado. A partir do momento que você dá valor para aquilo, você entende que as duas coisas são importantes. Agora, socialmente, as pessoas aprenderam que é muito mais valoroso exatas, né? A outra ponta, do que o setor criativo. Então, isso para mim ainda é uma batalha a ser vencida, sabe? Tem também muito essa questão de valorização do tempo. Poxa vida, meu tempo vale dinheiro. Para eu poder criar tão rápido assim, apresentar uma coleção em poucos meses, apresentar uma peça em poucos meses, poxa vida, eu tive que estudar muito. Foram outros cursos por fora da faculdade para poder fazer. Então tem essa questão da valorização, não, a desvalorização do tempo, que as pessoas acham que é muito rápido, que é muito fácil. Então, rapidinho ela senta aqui, uma tardezinha ela já monta aqui uma coleção de 15 peças, que já faz uma coleção. Só que não é assim que funciona. Sim. Eu, pelo menos, não sei como é pra você, eu tenho umas 3 planilhas de planilha e no meu Google Agenda de hoje é dia de fazer isso, tudo. E tem horário, tipo, de tantas horas até tantas horas eu preciso me dedicar a fazer apenas isso. Então, são dentro de 12 horas, 24 horas, eu tenho várias coisas para poder fazer. E as pessoas não enxergam que tem muita coisa para fazer. Sim, e às vezes você pode até fazer rápido, mas para você fazer rápido, você teve que demorar muito e evoluir muito profissionalmente para que você conseguisse fazer aquilo rápido. É um mérito seu, não é um demérito. Não, e eu acho que, desculpa te interromper, que as exatas são muito valorizadas, só que assim, a gente consegue fazer exatas. Pega essa pessoa da exata e bota para fazer o criativo. As pontes caindo aí.
Entendeu? A gente gasta ainda mais, porque vocês, para além de fazer as contas de como que a peça tem que sair, vocês têm que pensar no design dessa peça, porque não adianta nada essa peça estar dentro do custo de produção se o design dessa peça não vai ser atrativo para o cliente. Exato. Entendeu? Exatamente. Mas eu acho que isso é uma batalha que não foi vencida e que ainda está bem distante de ser vencida de fato, sabe? Então, ela é bem complicada, essa questão da valorização, porque nem a gente consegue precificar o nosso trabalho. A gente tem medo de precificar o nosso trabalho, Nossa, total. de achar que, ai, nossa, mas ele vai achar muito caro. E se ele achar caro, o problema é dele. Então ele faz. Então ele contrata outra pessoa. E eu, por exemplo, só tive um pouco dessa maturidade porque eu tive uma chefe que ela era assim, cara, é isso. E ela me ensinou muito sobre essa questão de valor profissional, sabe? E ela falava comigo, você vai pedir tanto. É tanto que vale o seu trabalho. E eu falava assim, nossa, mas e se ele não aceitar? Ela falou assim, então ele não vai aceitar e você vai procurar outra coisa. Óbvio que isso é de um lugar, eu tô falando isso de um lugar de opção de escolha, né, gente? Porque nem todo mundo pode escolher. Tem gente que, se a pessoa falava, eu vou pagar balinha, ela vai ter que aceitar balinha porque a vida dela depende daquela balinha. Mas eu acho que se você tem a opção de escolha, vira uma obrigação você lutar pelo reconhecimento. Sim. Porque a pessoa que vem depois de você, ela depende do seu posicionamento de agora. Então, o mercado, a indústria, a mentalidade das pessoas só vai mudar a partir do momento que você começa a se posicionar. E assim, isso para mim é muito recente, tá? Essa questão da valorização profissional. É muito recente porque talvez hoje eu transite entre pessoas que deem mais valor para isso e que exigem esse reconhecimento. E aí, de certa forma, falam, cara, peraí, tipo, você precisa exigir mais, você precisa ganhar mais. E talvez não é nem pelo olhar de que o meu horário, o meu desenvolvimento vale ou qualquer coisa do tipo. É pelo olhar, tipo assim, pô, você precisa de mais grana, sabe? Assim, tipo, é isso. Então, a gente precisa levantar essa bandeira, sabe? E exigir. E que se a pessoa não reconhecer e você tiver capacidade de sair daquele lugar, ir para um outro, ou de bater de frente, faça, porque senão a roda vai continuar girando igual. Nossa, total. Eu acho que, na verdade, acho não, tenho certeza. Uma das maiores pessoas que me ajudaram a falar não, falou, claro, você precisa falar não, você precisa não pegar projetos para poder fazer, porque eles não vão te pagar o que o seu trabalho merece. Foi a Tânia, que é uma artista que eu visto. A primeira vez que eu vesti ela, eu tava super assim, era um dos meus primeiros trabalhos grandes, assim. Ela falou, fiz um projeto para ela de figurino, e eu tava super acanhada de dar um valor para ela. Ela falou assim, quanto é o orçamento? Aí eu, não, precisa não. Nossa, já cansei de falar essa frase. Não Deixa, é pro precisa. portfólio, é de graça. Só se você compartilhar lá, falar com as pessoas que fui eu que fiz, já é ótimo para mim, para me poder crescer. E ela, não é assim que funciona, Clara. Quanto é que você gastou? E dali ela começou, ela advogada também, dali ela começou a falar, olha, você precisa fazer o custo de tudo que você gasta. Aí é o tempo que você gasta também na hora da criação. São várias coisas, são vários preços. Você precisa precificar o seu valor. E dali ela foi me ajudando, porque eu era muito acanhada de falar, tipo, não, eu tô cobrando tanto, mas se você não quiser, a gente pode conversar um valor. Não é assim que funciona. O meu valor é tal, por conta disso, disso e disso. Exato. E chegando no último bloco, a gente tem que encerrar. Eu nem cheguei, assim, tinha mais coisas, mas entrando nessa parte de valorização que a gente tem que se impor e tudo mais, a gente tá falando que somos pessoas pretas dentro de um mercado extremamente branco. Então, às vezes, a gente se impor ainda é muito mais difícil. Sim. Porque não tem a gente nesse mercado e eles estão acostumados a pagar a gente muito mal. Exato. Assim. É um mercado elitista, né? Tipo, principalmente o setor de desenvolvimento de produto. Ele é elitista, ele tem esse viés
enfim, que nem eu falei que na faculdade, quando eu entrei, as meninas vinham de um outro universo, viajadas, já tinham viajado para fora, não sei o quê. Então, tudo já começa como uma insegurança. Uhum. Aí depois parte-se do pressuposto que não precisa ser tão valorizado porque você está trabalhando com prazer, você gosta tanto daquilo, então você já está ganhando de alguma forma, sabe? Então você não precisa nem receber tanto. Só que a verdade é que é um trabalho como qualquer outro, sabe? Assim como o engenheiro, o médico, o diretor sai de casa e vai trabalhar e passa as mesmas horas do dia dentro de uma empresa, isso é sobre o seu valor de horas de vida, sabe assim? É um nível de responsabilidade de acordo com o que você está fazendo dentro da empresa, mas também é correlacionado ao seu tempo de vida dedicado àquilo. Então, para mim, é uma visão muito, muito clara sobre isso hoje, sabe? Assim. Nossa, você disse tudo. É exatamente isso, de se reconhecer também, de entender que o lugar que eu ocupo hoje não tem outras meninas, mulheres que hoje estão ocupando o mesmo lugar que eu. E como é bom encontrar outras mulheres que também para poder conversar sobre isso, de você precisa dar o valor ao seu trabalho. Conversar também sobre outras questões que, como é difícil, existe uma pressão muito grande em fazer as coisas com excelência. Sim. De como que o erro, ele pesa muito pra Sim. gente, sendo uma mulher preta. Sim. Nossa, às vezes que eu tive o mesmo erro que uma mulher branca, que uma menina branca, até mesmo na faculdade, pra mim era assim, um Era fardo gritante. muito grande. É um julgamento também Sim. das outras pessoas. De, nossa, mas você errou isso? Mas é porque eu acho que isso vem muito da nossa pressão por ter que dar certo. A Sim. obrigatoriedade do ter que dar certo, porque você talvez não vai ter tantas opções assim na vida. E oportunidades, Exatamente. porque igual ela falou, as meninas estão viajando pra fora desde que elas têm Exato. 3 anos de Então, idade. você já começa a corrida extremamente insegura. É muita insegurança no começo da profissão. E eu acho que isso foi uma das coisas que fomentou muito a maneira como eu sou hoje, sabe? Tipo, eu não abro mão das coisas que eu gosto e eu sou muito verdadeira. Tipo, quem me conhece sabe, quase que faz uma leitura minha de personalidade, porque muito cedo eu entendi que eu não queria ser corrompida pelo sistema da moda. Que eu não queria virar uma pessoa padrão, por mais que aquilo fosse atrasar o meu desenvolvimento. Quando eu cheguei na Farm, por exemplo, né, tipo, as meninas todas tinham aquela coisa praiana, não sei o quê, nananã, e eu falei, cara, eu amo esse universo, mas deixa eu falar uma coisa, eu sou da roça. Eu sou da roça. Então, tipo assim, as coisas que eu gosto de comer não são as mesmas coisas que elas gostam de comer. Os lugares que eu gosto de frequentar talvez são diferentes. E hoje eu posso estar na bolha mais elitizada, que eu vou falar assim, legal, mas e aí? Eu gosto mesmo de tomar uma caipirinha no boteco da esquina. E é isso. E é o que eu sou. Então, com o tempo, eu fui entendendo que reforçar a sua trajetória, quem você é de fato, é o que te fortalece, sabe? Mas isso depois de muito tempo e fazer uma leitura sem medo e ter um suporte familiar também, que tipo, que fala assim, você pode ir que se qualquer coisa der errado, eu tô aqui por trás. Porque se você não tem isso também, aí o bicho pega. E eu acho que talvez esse seja o grande problema das mulheres pretas dentro do mercado, porque Sim. elas não têm Esse esse suporte. olhar para trás É. e falar assim, vai que o que der, o que acontecer, eu tô aqui por você e vai dar certo igual, sabe? Tipo, se você errar, tá tudo bem. Não, é uma autocobrança o tempo todo em ter que dar certo, porque a corrida começou muito depois pra gente, sabe? Exatamente. Nossa, eu sou muito grata pelos meus pais, porque desde sempre eu sempre fui a estrela. Qualquer coisinha que eu fazia, nossa filha, isso aqui tá incrível. E essa coisa de ter um lugar para poder voltar. De quando as coisas estão dando errado, já tive vários momentos de eu estar muito frustrada, chorar muito e agradecer. Nossa, que bom que eu tenho um colo para poder chorar, que vai me apoiar, que caso algo dê errado, não saia conforme o previsto, eu possa voltar e ter esse acolhimento. Então, eu acho que o essencial
que foi o essencial para mim, e continua sendo, é ter o apoio familiar, apoio de amigas também, Sim. que vão poder me escutar, que vão poder também ali trazer conselhos de uma outra visão, né? Então, para mim, assim, é uma das coisas mais especiais e importantes para mim é esse ciclo de amizade e família. Exato. É o social completamente envolvido na sua trajetória o tempo todo, sabe? Não dá para desvincular. E é isso, tipo assim, eu tenho uma visão do mercado da moda, principalmente hoje, muito realista, sabe? Eu sei o quanto ele é cruel, eu sei o quanto ele pode te agregar de diversas formas, eu sei valorizar onde ele me agregou, onde ele me possibilitou conquistar coisas que talvez eu, pessoa física, não teria conseguido se não fosse através de um trabalho, de uma empresa e tudo mais, mas eu também aprendi que o meu valor dentro daquilo, sabe? Tipo assim, o quanto eu agrego como pessoa, o quanto a minha personalidade, ela é facilitadora numa negociação, por exemplo, porque se eu não fosse uma pessoa, se não fosse talvez do jeito que eu sou, algumas negociações não seriam fáceis, sabe? Então tudo isso tem valor e a gente tem que aprender a reconhecer esse valor. Só que aí entra o papel da família, dos amigos, um papel de suporte, de falar assim, cara, você é diferenciada, você é legal, tipo, seu trabalho tem valor. E esse auto-reconhecimento também, né? Muita terapia. Muita terapia. Bom, meninas, chegou ao fim. Vocês têm mais algum recado pra dar pras pessoas? Eu espero que ninguém tenha desistido de formar em moda, porque a gente vai envelhecer um dia, né? E precisa de pessoas para continuar Total. fazendo a roda girar. Mas é isso, assim. Eu sou muito grata, né? Apesar de tudo que a gente falou aqui. Eu sou muito grata por tudo, assim, pela carreira que eu trilhei e tudo mais. Tenho pensado em projetos um pouco mais autorais, assim. Espero que eles aconteçam o quanto antes. Eles vão acontecer, na verdade. Tem que profetizar que vai acontecer. Mas é isso. O meu recado é esse também, que vocês não desistam. É difícil, mas você vai encontrar pessoas ao longo da jornada que vão ali te oferecer algum tipo de afeto e de escuta também, Sim. que vão deixar as coisas mais leves. E também faça outros cursos, Aquela assim, mas tem um plano B. se especialize em outros assuntos que podem girar ao redor da moda, porque eles vão te ajudar Sim, a aumentar seu repertório. exato. Acho que é uma das principais palavras, assim, para quem trabalha com desenvolvimento de produto é repertório. Se você não tem repertório, se você não lê, se você não tá ciente do que está acontecendo no cenário da música, da cultura, Até econômico e global, até assim. econômico, tudo impacta. Tipo, eu desenvolvo calçado, aí o petróleo está numa crise mundial aí, nessa confusão, vai impactar no desenvolvimento da borracha, da sola do sapato, que vai aumentar o preço, então eu vou ter que fazer talvez solados que gastem menos. Tudo isso impacta, você tem que estar ciente de tudo que está acontecendo, não tem como. Sim. Não é só desenhar, gente. Não é só desenhar. Não é só, quem dera se Fazer um fosse. curso, é estudar planilha. É. é as Vai partes fazer um curso de chatas. Excel, se eu tiver que dar uma dica aí, vai Vocês aprender querem Excel. divulgar as redes sociais de vocês para o pessoal acompanhar? Fiquem à vontade. O meu é @LiviaCSTA, de Costa sem o O. O meu é Clara, __ Passos, e eu tenho um clube do livro que chama Folhetim Club. Que legal. Gente, é isso. Muito obrigada por terem vindo. Espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço, amei foi ótimo, muito. muito bom. E, gente, o segundo episódio do Na Mesa encerra aqui. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchauzinho.